Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Então, voltando a essa pergunta que a gente já fez inicialmente. A eleição já está decidida há uma semana, segundo o cenário que as pesquisas mostram? Bom, boa noite, Débora. Queria agradecer pelo convite. Essa é uma eleição muito diferente de todas as eleições que a gente teve no período pós-redemocratização. Então, é uma eleição que também teve algumas mudanças de regra e tem características únicas. Então, é difícil fazer um prognóstico definitivo sobre o que vai acontecer. Mas os dados que a gente tem hoje mostram que uma virada de Fernando Haddad é muito pouco provável, né? Bolsonaro tem uma larga vantagem, essa vantagem cresceu desde o final do primeiro turno, se consolidou, e os dados sobre certeza de voto também mostram que é um voto bastante firme e bastante consolidado no momento. Isso não significa que algum evento, alguma coisa externa aí ao processo não possa eventualmente reverter esse cenário, mas é muito pouco provável nesse momento. Lara, eu vou repetir a pergunta para você e queria só colocar que, de acordo com as últimas pesquisas Datafolha, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 59% das intenções dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, aparecia com 41% das intenções dos votos válidos. Ou seja, 59 a 41, ainda dá para virar o jogo? Eu concordo com o Oswaldo que é muito pouco provável. Lá no CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas, a gente fez um exercício estudando todos os segundos turnos que aconteceram entre a eleição de 1998 e a eleição de 2016, considerando segundos turnos para presidente, governador e prefeito. Isso foi um estudo conduzido pelo meu colega Jairo Pimentel, em que a gente viu que candidatos que passam para o segundo turno, com 45% das intenções de votos ou mais, e com uma vantagem em relação ao segundo colocado de 15 pontos ou mais, vencem a eleição em 95% dos casos. Nossa, Então, com todas essas evidências, né, considerando os pontos que o Oswaldo já colocou aqui para a gente, mais esses estudos, eu também acho pouco provável a hipótese de uma virada. Pode acontecer? Pode. Depende não só da campanha, mas de eventos extraordinários externos que possam acontecer. O que significa eventos extraordinários? Por exemplo, aqui usando a imaginação. A facada que o Bolsonaro tomou foi um evento extraordinário e externo à própria campanha. Aí, no caso, que o beneficiou na sua avaliação. Que o beneficiou. A gente viu isso também na eleição de 2014, quando teve a queda do avião em que um dos competidores veio a falecer. Na época, o Eduardo Campos. Na época, o Eduardo Campos. Então, esses são eventos extraordinários, porque ninguém entra no processo eleitoral achando que um candidato vai sofrer um atentado. Então, que é diferente de num debate na TV, o candidato, por exemplo, a gente viu isso aqui em São Paulo, na eleição municipal, em que um candidato apresentou uma proposta com relação ao custo da passagem de ônibus, e que repercutiu de maneira... foi ruim para ele em termos de campanha. Isso é um evento ordinário de campanha. A gente está lembrando aqui do Celso Russomano. Do Celso Russomano, exatamente. Que ele previa que quem morasse mais longe pagaria tarifas mais caras do transporte público, e como quem mora mais longe são os mais pobres, essa proposta, que pode até ter uma certa racionalidade, foi muito impopular. Mas isso é algo ordinário dentro de uma campanha, né? Ordinário no sentido de que faz parte do jogo, que é um candidato apresentando uma proposta. Mas a queda de um avião ou um atentado contra a vida de um candidato é algo absolutamente extraordinário e imprevisível. Cristiano, sua opinião sobre esse tema? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Lara, boa noite, Oswaldo também. A nossa avaliação é de que não muda também, né? É muito difícil que esse cenário seja modificado. A distância que o Bolsonaro colocou sobre o Haddad no primeiro turno foi de 16,75 pontos percentuais. É a maior vantagem desde 2006. Só em 2002, quando o Lula, então, enfrentou naquele ano o José Serra, foi uma vantagem superior de 23 pontos percentuais. Então, mesmo com distâncias, inclusive, menores, foi o caso, por exemplo, da Dilma em 2014 contra o Aécio, por exemplo, mesmo assim ela acabou vencendo, chegou em primeiro lugar e venceu.
O Aécio chegou a aparecer 2 pontos percentuais na frente da Dilma na primeira pesquisa Datafolha que surgiu, depois do primeiro turno, mas a Dilma rapidamente inverteu esse jogo e acabou ganhando a eleição. Então, realmente, como disse a Lara, somente um fato realmente extraordinário poderia mudar esse cenário. Quer dizer, o Bolsonaro tem que acordar todos os dias de manhã e perguntar como é que ele perde a campanha. Então, e fazer rigorosamente essa receita, seguir exatamente essa receita para efetivamente perder. Porque basta que ele não cometa erros e o objetivo aqui, e o recado que ele está dando para os assessores mais próximos a ele, que podem ter até evitado que ele tenha inclusive ganhado no primeiro turno, com algumas declarações polêmicas, é que eles evitem se expor, evitem temas polêmicos, justamente para não criar ruído na campanha e aí, eventualmente, trazer algum tipo de desgaste.